Olá, irmãos, é uma alegria compartilhar com vocês o terceiro estudo da série Mordomia Cristã, como já fizemos anteriormente, lembrando que esses estudos foram sintetizados pelos pastores Geraldo Schiller e Martinho Zonta, sintetizaram o livro Proezas da Mordomia Cristã. O terceiro estudo vai falar sobre a mordomia da vida. Nós vamos fazer uma oração antes disto. Bondoso e eterno Deus, conduze-nos para que no estudo deste terceiro assunto da série Mordomia Cristã, nós realmente aprendamos o valor da vida que Tu nos deste. Ajuda-nos para que, como mordomos fiéis, usemos muito bem a nossa vida para Teu louvor e também para com o nosso semelhante. Por Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Mordomia da vida. Por que vivo? Para que vivo? Essas são duas perguntas muito importantes e, com certeza, feitas por todas as pessoas. Você e eu também já fizemos essa pergunta, para não dizer que volta e meia nós refazemos esta pergunta. E qual a razão, o motivo de viver neste mundo? Qual o objetivo para a nossa existência neste mundo? Se nós perguntássemos às pessoas ao nosso redor e que não creem em Jesus, as pessoas que vivem no mundo, nós poderíamos ter algumas respostas assim bastante não vou dizer interessantes, mas intrigantes, que mostram como muitas pessoas vivem ao nosso lado e em nosso meio, e o que podemos fazer para que esta maneira de ver a vida também seja diferente. Algumas pessoas, por exemplo, têm como filosofia da vida a seguinte frase: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. O apóstolo Paulo escreve isso primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, e lembra exatamente o fato da vida dos coríntios antes de conhecerem a Jesus. Essa era a vida deles, comer e beber, porque amanhã vão morrer, então vamos aproveitar o dia de hoje. Esse é um tipo de gente, um tipo de pessoa. Há outros que dizem: olha, eu vivo para fazer o bem e ser bom. Isto é o melhor que alguém pode fazer. Outros dizem: olha, eu vivo para acumular uma fortuna, para ganhar fama, para progredir profissionalmente, para ser um destaque na sociedade, para adquirir o máximo de conhecimento possível. Outros dizem: olha, eu vivo para o meu marido, para a minha esposa, eu vivo para os meus filhos, o que eu faço é para meus filhos. Outros podem dizer: olha, eu não vejo nenhum objetivo na minha vida, sou uma vítima infeliz do acaso, vivo somente para sobreviver. Não sei de onde vim, nem para onde vou, minha vida é governada pelo destino cego. E ainda, não me incomode com tal pergunta, estou ocupado com outras coisas para pensar nisso. Tenho o suficiente com que me preocupar enquanto estou aqui, sem me sobrecarregar, saber por que estou aqui. Todas essas perguntas e as respostas também, e outras coisas semelhantes a estas, nos lembram uma pequena aluna que perdeu a sua certidão de nascimento, e então disse à sua professora: eu perdi a minha desculpa por ter nascido. Qual é o objetivo da vida? No estudo de hoje nós vamos focar em 3 pontos. O primeiro deles é o objetivo da vida revelado. Por que vivo? Com toda certeza, cientistas e filósofos têm trabalhado ao longo de nossa existência de maneira incansável na busca por uma resposta para esta pergunta. Mas a única resposta correta para esta pergunta se encontra na Bíblia, a palavra de Deus. E esta resposta é a chave que abre a porta para uma correta compreensão da mordomia cristã. Gênesis 1:1, no começo Deus criou os céus e a terra. 1:26 e 27, aí Deus disse:
Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Em Gênesis 2,15, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. O homem, o ser humano, era a coroa da criação de Deus e foi colocado num mundo maravilhoso, onde tudo era muito bom. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus consistia em duas coisas: justiça e retidão, ou vida correta e dedicada a Deus. E um perfeito conhecimento de Deus. O homem, então, conhecia Deus completamente, como nós muito bem sabemos pela Escritura. Então aqui estava a completa resposta de Deus à pergunta: por que eu vivo? O homem deveria ser perfeitamente santo e justo, deveria viver em comunhão com Deus. Como criatura racional, deveria habitar o mundo maravilhoso que Deus lhe havia criado e desfrutar da felicidade perfeita. Então toda a sua vida deveria refletir a imagem do seu Criador. Deveria ele viver para o louvor do seu Deus, e esta comunhão deveria continuar para sempre. Nenhum estudo de mordomia cristã, então, pode ser completo sem ter como pano de fundo esta compreensão do propósito de Deus na vida humana. O homem foi criado para servir a Deus, para louvar a Deus. O objetivo da vida perdido. Nós muito bem conhecemos a história tanto da criação, como também lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem desobedece a Deus. A queda do homem em pecado foi e é até hoje o maior de todos e mais terríveis problemas do ser humano. Ali a essência do ser humano foi danificada para sempre. E como resultado dessa queda em pecado, o propósito original de Deus, para o qual Deus criou o homem, foi perdido. O homem foi depois expulso do paraíso e sentenciado à morte e à condenação eterna. Não somente a morte terrena do corpo, mas também a condenação eterna. Então, a partir da queda em pecado, o ser humano não nasce mais com a imagem de Deus, mas com a imagem pecaminosa de seus pais. Lá em Gênesis 5:3 diz que Adão teve um filho e pôs o nome dele de Sete. E lá diz que Adão concebeu um filho à sua imagem, a imagem pecadora. Então, o ser humano depois da queda é carne, natureza pecaminosa, nascida como um ser pecaminoso. E em João 3:6, o apóstolo João diz assim: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, e quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então todos são formados em iniquidade e concebidos em pecado. Salmo 51:5 deixa claro isso. Lá o salmista diz: de fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Então lá no início, na concepção, você já nasce corrompido pelo pecado. A imagem ou a imaginação do seu coração é má desde a sua mocidade, ou seja, desde a sua juventude. Gênesis 8:21, o cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Deus não destruiu mais o mundo desde aquele tempo com água, porque o ser humano, Noé e sua família, que foram os que sobreviveram pela graça de Deus, mas eles também eram seres humanos corrompidos pelo pecado. A mente carnal do ser humano é inimizade contra Deus. Romanos 8:7, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Seu entendimento do homem corrompido é obscurecido e são alheios à vida de Deus.
por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. E aí de novo o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, 18, dizia: a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Estão alheios à vida verdadeira. Porque por força natural, o ser humano não chega de modo algum à vida com Deus. Então assim, o homem destruiu o objetivo de Deus na sua vida. Desde a queda em pecado, a vida do homem centraliza-se em si mesmo, ao invés de em Deus. E até que tal objetivo tenha sido restabelecido, e o homem jamais poderá ser verdadeiramente feliz. Então, alguma coisa precisará acontecer, e isso só vai acontecer pela ação do próprio Deus, e não do homem. Santo Agostinho diz assim: Tu, ó Senhor, nos criaste para ti mesmo, e nossas almas não estão em repouso até repousarem em ti. Mesmo tendo perdido a perfeição diante de Deus, o ser humano perdido continua amado por Deus. E Deus vai em busca deste ser humano. Por isso o objetivo da vida reivindicado. Deus não esperou milhares de anos, Deus logo em seguida, após a queda em pecado, Deus vai em busca do pecador. Deus vai em busca do Adão, do ser humano. E aí está então em Gênesis 3,15 a primeira promessa de Deus. Quando o homem caiu em pecado, Deus imediatamente prometeu enviar-lhe o Salvador. Esta promessa, ela foi repetida ao longo dos séculos, até que no tempo certo, ou na plenitude do tempo, ela se cumpriu com a vinda de Cristo ao mundo. Vamos ver alguns textos que são muito importantes para isso. Gálatas 4, 5. Mas quando chegou o tempo certo, tempo de Deus, não o tempo do ser humano, o tempo dele, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. 1 Timóteo 1,15, o ensinamento é verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. 1 João 4,9, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Romanos 8,32, porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? 2 Coríntios 5,21, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 1 Pedro 3,18, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom, na verdade justo, em favor dos maus, dos injustos, para levar vocês a Deus. E ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E João 10,10, o ladrão, diz Jesus, só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. João 14,6, e Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Deus amou ao mundo, ao homem, tanto, a quem criara, que não iria ver o seu objetivo em criá-lo destruído. O homem devia ainda viver para a glória do seu Criador. Sua imagem perdida devia ser restaurada. A vida eterna ainda devia ser sua. E para alcançar isso, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou. É Deus agindo em favor do ser humano. É Deus indo atrás do ser humano, porque Ele ama o ser humano. E agora então, o objetivo da vida restaurado. Cristo, nosso Senhor, veio para restaurar o objetivo de Deus na vida do homem,
para trazer de volta o homem a uma vida de comunhão com o seu Criador, uma vida de comunhão verdadeira, para abrir a porta ao paraíso que o homem fechou com os seus pecados. É apenas em Cristo e através de Cristo que este objetivo pode ser atingido. Por minha própria razão ou força, por meus esforços, como podemos dizer, nós não podemos chegar até a presença de Deus. Só e somente por Cristo. João 3,36, o Senhor Jesus diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. 1 João 5, 11 e 12, e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E Atos 4,12, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. O Espírito Santo levou o apóstolo Paulo ao conhecimento desta verdade salvadora, por isso Paulo escreveu: considero tudo que eu tinha antes, uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Em Filipenses 1:21 ele diz: pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E em Gálatas 2:20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Esse deu a si mesmo por mim. E em Romanos 14:8, se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Por isso, meus irmãos, sejamos gratos a Deus pelo fato do Espírito Santo também nos ter levado ao conhecimento desta verdade salvadora. Como resultado disso, a imagem de Deus perdida lá está sendo restaurada também em nossa vida. Através do batismo, fomos lavados e purificados dos nossos pecados. Nos tornamos novas criaturas em Cristo. O próprio Jesus diz assim ao velho Nicodemos, em João 3,5, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Em 2 Coríntios 5,17, que nós já conhecemos muito bem, quem está unido com Cristo é uma nova criatura, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E somos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3,7, Paulo escreve assim: e fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Nós estamos mortos para o pecado e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, finalmente aparecer, nós apareceremos junto ou juntamente com Ele em glória. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículos 3 e 4, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Somos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. 1 João 3,2, meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Então o objetivo de Deus na nossa vida será plenamente alcançado. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem mais a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, proclamando então as virtudes de Deus. Por isso,
Queremos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Pedro 2,9, vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Em 1 Coríntios 10:31, Paulo diz: portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Pedro 4:11, quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para sempre. Então, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, nós estamos servindo a Deus e cuidando de nossa santificação. Então, por que eu vivo? Eu vivo para cumprir o objetivo de Deus em mim. Vivo para fazer a vontade daquele que me criou e me redimiu através de Cristo Jesus para que eu lhe pertença. Então, como cristão, considero minha vida um compromisso sagrado. Não vivo por viver. Sou apenas um mordomo, um zelador e um guardador da vida que Deus me deu. Meu corpo, minha alma, meus talentos e minhas capacidades, meu tempo e minhas posses terrenas, tudo que eu sou e tenho pertence a Deus. Lembramos isso lá no começo do nosso estudo. Devo fazer o uso de tudo de maneira apropriada e rentavelmente para atingir os objetivos de Deus na minha vida e ajudar no alcance dos objetivos de Deus na vida dos outros também. E assim nós, então, finalizamos este nosso estudo. Lembrando que a nossa vida tem o seu objetivo, quando fazemos, seu objetivo cumprido, quando nós fazemos a vontade de nosso Deus. O próximo estudo é o estudo sobre a mordomia do corpo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.